Diz assim a palavra: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mata. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, enquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas sobre a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Senhor, nós estamos mais uma vez pedindo, Espírito Santo de Deus, orienta-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós e irmãs, mães, primeiro, parabéns para vocês, feliz Dia das Mães, vocês que nós não conseguimos dar um abraço ainda. Hoje pela manhã nós já tivemos um tempo gostoso, um café da manhã com as mães, uma palavra específica, mas eu queria ainda nessa noite te desafiar não só a ouvir a palavra, você que é mãe, mas você também que está aqui e não é mãe, ou por ser jovem, ou por ter feito essa opção, ou por ser pai, por ser homem. De fato a palavra serve a todos nós, mas eu espero que de uma forma especial, por conta do dia especial, abençoe de um jeito gostoso o coração das mães que se encontram aqui, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que essa palavra é uma palavra dentro de um contexto de Antigo Testamento, que muitas vezes nós olhamos e achamos que o Senhor se alegra com algumas coisas, mas Ele não se alegra. Ele se alegra com corações quebrantados e com gestos de gente que sabe o que é receber a graça do Senhor. E é isso que Ana representa para a gente nessa noite. Nós sabemos o restante da história, talvez todos conheçam essa história de Ana, mas Ana, quando volta para casa, tem então a possibilidade de conceber e ter o filho, e ela tem um filho, ela chama o filho de Samuel, e ela consagra o seu filho, levando o seu filho para que Eli o crie no templo, e ele cresce como um sacerdote, ele cresce como um profeta, ele cresce
como alguém que é juiz, profeta e sacerdote, num contexto em que isso está acontecendo como uma transição. Dois livros antes desse é o livro de Juízes. Os líderes de Israel eram homens levantados por Deus para julgar Israel, para livrar Israel. E depois disso vem Samuel, que é uma figura que mais para frente vai ungir um rei. E então ele faz essa transição, e no contexto de tudo que ele vivencia, ele é então um juiz, um profeta e um sacerdote consagrado por Deus. Alguém que ouve a voz de Deus. Alguém que ouve o Senhor falar. E eu e você somos convidados todas as vezes que abrimos a Bíblia exatamente a isso, a ouvirmos a palavra do Senhor de um jeito especial, sabendo que é Ele quem ministra as nossas vidas, sabendo que a letra pode até matar, ela pode até vir como um contexto em que a gente lê e entende, não entende, mas é o Espírito quem vivifica, e é o Espírito quem orienta as nossas vidas através dessa palavra. É Ele quem esclarece, é Ele quem direciona e é Ele quem capacita. No movimento em que essa mulher está absolutamente rendida diante do Senhor, é isso que acontece. E eu queria destacar algumas coisas que marcam essa história e que certamente pode ter a ver com você, mãe, e certamente pode ter a ver com você, homem de Deus, ainda nessa geração. A primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que todas as mães, ainda que não tenham os seus filhos ainda, elas têm um instinto protetor e cuidador, não é? Brincamos hoje pela manhã como elas são umas leoas quando mexem com seus filhos. Fala mal do filho de uma das irmãs que está aí perto de você, para você ver o que vai acontecer, não é? Dá uma reclamada dele aí, fala que ele bagunça, fala que ele não respeita, fala que ele não ouve. Tenta fazer isso. Não tenta, tá bom? Nós vamos ter que depois tratar no escritório pastoral. O fato é que as mães têm essa iniciativa, elas são sempre interativas com os filhos e com a família de uma forma geral. Não é? Elas acabam em muitos momentos vivendo experiências que ora elas se sentem bem, alegres, realizadas, mas tem hora que não é fácil, e as mães sabem disso. Tem hora que a coisa é complicada, não é? Tem hora que dá vontade de sumir, não dá? Qual mãe nunca disse assim, um dia eu vou morrer, vocês vão ver, quero ver como é que vocês vão se virar sem mim. Quantos já ouviram isso? Ou então assim, um dia eu sumo e eu quero ver como é que vocês vão fazer sem mim. Graças a Deus que isso ficou só na ameaça até hoje, não é? Nenhuma delas sumiram, estão todas por aí, estão todas conosco, estão todas sendo bênção, ou a bênção que elas são nas nossas vidas. Então, não se engane, nós não só temos as nossas próprias mães como mulheres de Deus para nos abençoar, como nós nos cercamos de outras mulheres em que, em alguns momentos, carinhosamente, nós chamamos de tia, de vó, de mãe, de irmã, mas nos servem como referência, nos servem como instrumento de bênção. Quando eu e a Verônica namorávamos ainda e chegamos na igreja e nos convertemos, muitas das mulheres da igreja foram referência para a gente. Foram essas que nos acolheram, que oraram conosco por nós, que nos abençoaram com palavras, sábias palavras. Essa é uma das coisas que a gente encontra no coração das mães na nossa caminhada como comunidade. Por isso é bom a gente caminhar em comunidade. Por isso é gostoso. Não é? Tem luta? Tem. Todo lugar tem. Todo tipo de convívio tem. Na sua família tem. A não ser que sua família não seja desse mundo. Senão, um enrosquinho sempre tem. Não é? Sempre tem uma situaçãozinha para tratar. Sempre tem alguma coisa que é difícil de lidar. Sempre tem alguém passando por luta que mobiliza a família. Sempre tem. Nós sempre nos movimentamos assim. E nem sempre é tão simples, nem sempre é festa, nem sempre é fácil. Não é? Nem sempre esse tempo gostoso que nós nos reunimos perto da mãe é bacana.
Eu não sei quantos filhos deixaram a mãe cozinhar hoje. Espero que alguns tenham assumido aí, os maridos, os filhos, a pilota da cozinha, mas algumas nem deixam. Algumas nem deixam, não é? Algumas continuam fazendo aquele mesmo trabalho carinhoso de cuidar dos seus filhos e das pessoas que estão chegando para se colocarem à mesa e participarem daquela comidona gostosa, aquele temperinho que só ela sabe fazer, não é? Mas que bom que nós, quando olhamos para um texto como esse, percebemos que angústias todos nós sofremos e passamos. Ana é uma mulher que é amada, ela não é alguém que não é privilegiada. Eucana não dava qualquer porção para ela. Eu imagino que a preocupação dele com ela seja sempre essa dobrada, em que ele dá mais atenção, conversa mais, presenteia mais, gasta mais tempo, passa mais tempo ali. É alguém que tem esse privilégio de ser absolutamente amada. Mas ela sente falta de algo e coloca diante do Senhor. Ela sente falta de algo e coloca diante do Senhor. Em meio aos seus prantos, suas lutas e suas angústias. Ela ora e clama ao Senhor para que o Senhor dê um filho. Ela ora e clama ao Senhor para que o Senhor entregue aquilo que nós assumimos como um presente de Deus. Não é assim? Quando você pegou seu filho, sua filha, pela primeira vez no colo, olhou para o rostinho dele e disse: esse é um presente de Deus, herança do Senhor, é isso que a palavra diz. Um presente de Deus. E nem quando ele passou a noite chorando, mudou isso no seu coração. Nem quando o cansaço veio, mudou isso no seu coração. Nem quando ele cresceu e passou a responder coisas que ele não fazia antes, mudou isso no seu coração. Nem quando ele começou a bater asinha e demorava para voltar para casa, mudou isso no seu coração. Nem quando ele cresceu e começou a tomar as decisões dele, mudou isso no seu coração. Você ama o seu filho. E isso nunca vai mudar. Eu sei que essa mulher quer ter essa experiência. E então ela se põe num tempo de angústia, de quebrantamento, de choro. O texto conta que enquanto ela orava, ela não conseguia fazer sair a voz, ela mexia os lábios e chorava. Tanto que Eli olhou para ela e falou: ô irmã, para de beber, não é? Diminui aí, Foi quantos copos hoje? Ela tomava o vinho da cabeça de Eli, e esse negócio começou a fazer efeito. Ela está tendo umas reações esquisitas. Ela não pode estar sã, mexendo os lábios, não falando nada e chorando como ela está. Mas ela estava. Ela estava num tempo com Deus que só você, mãe, no momento da tua solitude, no teu quarto, sabe o que significa. Só você, mãe, que precisou gastar um tempo a mais para clamar pelo teu filho, sabe o que significa. Só você, que derramou lágrima e às vezes não conseguiu sair a voz, sabe como é ter essa experiência com Deus. Nós louvamos a Deus, porque você ficou firme lá. Louvamos a Deus. Louvamos a Deus, porque mulheres de oração sustentaram as nossas vidas. A gente sabe disso. Minha avó, que foi uma mãe para mim, ela era mulher de oração. Pelo meu pai, ela orou 20 anos para que Deus o alcançasse. E certamente sempre cobriu gente de oração, até o último fôlego de vida. Deus levanta pessoas para orar por nós. Eu tenho uma tia que me chama de filho, e ela é da primeira igreja de Maringá. E as mulheres se reúnem todo domingo de manhã, antes da escola bíblica, para ter um tempo de oração. E ela sempre diz para mim: nós estamos orando
por você. Filho. Quando eu e você sabemos e cremos que alguém do nosso contexto está orando por nós como mãe, pode ter certeza de que as coisas vão acontecer. Pode ter certeza. Pode ter certeza de que Deus vai abençoar a sua vida e vai direcionar tudo que você tem colocado diante do Senhor. Você precisa crer. Ana estava diante do único que podia tocar a sua vida. Você já se sentiu assim às vezes? Quantos de nós já tentou fazer as coisas por nós mesmos? Não é? Às vezes a gente acha que Deus não tem tempo para cuidar da gente. Então deixa eu cuidar de mim. Vou correr atrás disso, vou fazer aquilo outro, vou tentar isso aqui, vou buscar isso, vou resolver desse jeito. E não deu certo. Muitas vezes. Algumas deu. Mas a grande maioria, nós precisávamos do sobrenatural na nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer. Confiar que o nosso Deus ouve as nossas orações. Ainda que as nossas vozes não saiam. Ainda que seja em meio a sussurros. Ainda que seja em meio a lágrimas silenciosas. Deus ouve o seu clamor. Quantas mães sentiram de orar por filhos em situações difíceis e ela nem sabia que ele estava passando por aquilo? E ela orou. E o livramento aconteceu. Deus abençoou. Quantos homens são esses que são fruto dessa fé genuína e verdadeira, de mães que exercitaram ela de um jeito desprendido? E sempre disse: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Lá em Telêmaco o pessoal tem um costume bonitinho, a gente nunca tinha visto desse jeito, não é? Todo mundo, não importa a idade que tenha, quando eles vão pedir a bênção para a mãe ou para o pai, eles postam a mãozinha assim e falam: bênção, mãe, bênção, pai. E aí tem que pôr a mão sobre a mão deles e dizer: Deus te abençoe. Um dos meus tios nunca saiu da casa da minha avó, nunca dormiu, né? Porque ele morou lá com a gente. Ele nunca fez isso sem pedir a bênção para minha avó. E aquilo marcou a gente. E olha que esse meu tio deu trabalho para ela, hein? Esse meu tio foi aquele tio caçula, sabe tio caçula que demora para sair de casa? É o tio caçula que demora para sair de casa. Ele fez tiro de guerra em Maringá e a gente achou que seria fácil, não é? Mas a minha avó teve que servir com ele. Porque ele não conseguia acordar às 4 da manhã. Ele acordava, dormia de novo, chegava atrasado, pegava guarda, carpia, um monte, ou ia para a cadeia toda semana. Aí minha avó teve que servir junto com ele. O que ela fazia? Ela acordava ele, fazia café, voltava, acordava ele de novo, fazia ele se vestir, fazia ele tomar café, levava ele para fora, colocava em cima da bicicleta e empurrava na direção do tiro de guerra. Dizem que ela tem reservista também, não é? Eu não sei se é verdade, mas o fato é que a mãe é assim, ela vai até o último instante. Eu não tenho dúvidas daquilo que Ana faria pelo filho. O filho da promessa que viesse e chegasse diante dela. Mas sabe o que é mais bonito dessa história? O milagre é extraordinário, Deus dá um filho a ela. O desfecho dessa história é extraordinário, porque Ana tem outros filhos depois. Mas o mais bonito é a forma como ela entrega o seu filho a Deus. E esse é o desafio que eu queria fazer para você hoje. Porque seria extraordinário se você tivesse o controle do seu filho até o fim da vida. Mas isso não vai acontecer. Você precisa entregá-lo a Deus. Hoje no almoço a gente teve com uma mãe que perdeu o filho esse ano passado. Ela perdeu o marido, na sequência perdeu o filho, na sequência perdeu o marido. É o primeiro dia das mães dela sem o filho. E ela chorou comigo na mesa enquanto contava.
E a luta dela é a luta de entregar o seu filho a Deus. Porque você não está no controle. Você não tem condições de ir além daquilo que você já tem feito. Amar e orar. Esse desprendimento precisa acontecer não no sentido de que você não vai se importar mais com ele. Mas você precisa confiar que o teu filho, a tua filha está nas mãos do Senhor. E Ele está cuidando. Ele está cuidando. Ele está direcionando. Nós gostaríamos que os nossos filhos mudassem drasticamente quando eles vivenciam algumas experiências ruins, não é? Seria bom se parasse de beber. Seria bom se parasse de se envolver com pessoas erradas. Seria bom se definisse a vida profissional. Seria bom se desse certo no relacionamento. Seria bom isso, seria bom aquilo, mas de verdade. Seria melhor ainda se você se rendesse, entregasse o seu filho ao Senhor e confiasse que Ele tem o melhor para o seu filho. Ele tem o melhor. O Senhor deu para que você administrasse. Mas quem vai cuidar, quem vai abençoar, quem vai reestruturar, quem vai transformar, quem vai renovar, quem vai restabelecer, quem vai direcionar é o Espírito Santo do nosso Deus vivo. Ele já está fazendo isso. Amém. Ainda que você não esteja vendo. Cada detalhe, cada momento, cada instante. E vai chegar um momento em que ele vai ser esse que ouve a voz de Deus. E então ele seguirá os seus caminhos. Quando Josué tem essa compreensão de que há no meio dele um monte de gente que não serve ao Senhor, ele assume como uma palavra profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Os teus filhos vão ser abençoados e vão ser renovados. Então, mães, a gente sabe o quanto vocês são fortes, mas fiquem firmes no Senhor e se encham de esperança, porque Deus está no controle. Pais, continuem a ser bênção na vida dessas mulheres. Sacerdotes das suas casas, aguentem firmes as batalhas do lado delas. Sejam o que um autor que me fugiu o nome agora no seu livro chama de aliado íntimo. Vocês são aliados numa luta que é contra os principados e potestades, não contra a carne e o sangue. Os seus enfrentamentos não são contra pessoas, é em oração. Então abençoa. E filhos, olhem aqui para mim. Agora a palavra é para vocês. Ou é para vocês? A vida dessas mulheres, embora elas sorriam bastante e olhem para vocês com um olhar de amor e ternura, ainda que você seja um inconsequente muitas vezes, há muita dor ali também. Elas precisam de um abraço, de uma palavra de bênção. Elas precisam que você chegue lá um dia de surpresa e fale: mãe, vim orar por você. Senti de fazer isso hoje. Vim abençoar a sua vida. Vim te dar um abraço, mas eu não quero só dar um abraço. Eu quero pedir para Deus te abençoar e derramar sobre tua vida um bálsamo, um refrigério, um tempo de renovo, um momento em que você vai se fortalecer diante do Senhor. Eu quero dizer obrigado. Quantos de nós fazemos isso em vida? Chegar do nada, sabe aquela coisa do nada? Pegar na mão da sua mãe e dizer obrigado. Obrigado. Ao ponto dela olhar para você e falar: quanto é que você quer? Você nunca fez isso? Eu estou aqui para dizer obrigado.
obrigado. Hoje eu sei, obrigado. Quando eu tive consciência de quem era Jesus na minha vida, uma coisa eu precisei fazer com o meu pai e com a minha mãe: pedir perdão. Essa é uma das marcas da conversão nas nossas vidas. Porque em muitos momentos eu achei que a culpa das minhas infelicidades era deles. Se separaram, não é? Tive experiências ruins em função disso, e fui listando um monte de coisa que foi gerando revoltas. Mas de verdade, esse mundo é difícil, não é culpa deles. Então o que você precisa é tirar essa mágoa do seu coração, precisa liberá-los, dizendo perdão. Ou eu te perdoo, porque eu não quero mais ter isso no meu coração. Eu quero liberar perdão sobre a tua vida, porque eu tenho alimentado um monte de coisa que não provém do Senhor, e isso tem feito mal para mim. Um monte de coisa que eu alimentei a respeito da senhora, e isso tem feito mal para mim. Me perdoa, me perdoa. A Verônica me acompanhou algumas vezes com a minha mãe, e ela tem... já contei várias vezes, né, o jeito dela, italianona e tal, e ela contava a mesma história várias vezes. E por muitas vezes eu dizia: mãe, você já contou isso? Cortando ela. E como eu me arrependo disso? Porque ela é assim, ela gosta de contar. E às vezes ela conta e conta e conta e conta, e hoje a gente ouve. Hoje eu consigo ouvir. Não dizendo para ela: mãe, você já contou isso. Mas ouço, e ouço, e ouço. Porque agora é a minha vez de abençoar. É meu momento de ser instrumento na vida dela. É o seu momento de ser instrumento na vida da sua mãe, de abençoar a vida dela, orar, clamar por ela. Mas faz isso junto com ela, fortalece. É o seu momento de você se desprender para que isso ainda seja uma experiência gostosa, capaz de ser um testemunho vivo daquilo que você vivenciou com a sua mãe. Porque ela vai deixar saudades. Eu ainda tenho a minha mãe. Meu pai faleceu em 2002. Ele deixa saudades. Eu sei o que é isso. Mas eu pude vivenciar experiências muito gostosas com ele, antes dele falecer. Beijar o seu rosto, abraçá-lo mesmo embriagado, amá-lo, não importasse a sua condição, para que eu já pudesse ter paz, porque ele se converteu pouco tempo antes de morrer. E eu sei onde ele está. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Continua orando, Deus vai fazer. Continua clamando, Deus vai fazer tudo o que precisa fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos, assim mesmo como você está, quero orar por você. Senhor, obrigado, nós ainda vamos ter um tempo de oração pelas mães, mas agora eu quero pedir que o Senhor enche o coração dessas mulheres da certeza de que, como o Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor ouve cada um dos seus clamores, cada uma das suas orações. Da mesma forma, Senhor Deus, ajuda que sejamos um povo que percebe a mão do Senhor conduzindo a nossa história e cuidando da gente. E então, enquanto filhos, sejamos homens e mulheres que ouvem a sua voz e que conseguem cumprir a tua vontade e sermos servos e servas do Senhor Jesus, para que isso glorifique o teu nome e para que isso honre a vida dessas mulheres, desses homens que são bênçãos na nossa vida, apesar das lutas que tiveram. Nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao seu nome pela oportunidade que nós temos de estar num culto como esse, confiando as nossas vidas, a vida das nossas mães
ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.